Hoje iniciamos o programa falando de um assunto muito importante, algo que eu já dizia quando anunciava aqui os destaques do programa de hoje, algo que deve nos honrar muito. Eu, pelo menos, estou muito honrado desde que o professor João Paulo, ao lado de todos os estudantes, não somente do curso de informática, mas do IFPB de Cajazeiras, conseguiram a premiação da cidadania digital, algo que a nível nacional orgulha muito a nossa região, o sertão da Paraíba. E no início do programa Olho Vivo de hoje, a gente vai conversar com a Bianca Orrico. Ela é psicóloga, é doutora em estudos da criança pela Universidade do Minho, em Portugal. E nada melhor do que a própria Bianca trazer o seu boa tarde, os seus cumprimentos iniciais a quem está nos acompanhando agora, para falarmos sobre essa premiação. Hoje pela manhã, no IFPB de Cajazeiras, uma grande solenidade, marcando assim a entrega oficial da premiação aos estudantes, a turma do professor João Paulo que venceu, né? Claro, na competição a nível nacional apenas uma estudante estava lá, mas hoje todos, né, foram contemplados, parabenizados de uma forma muito louvável. Bianca, seja muito bem-vinda aqui ao programa Olho Vivo. É um orgulho, né, para essa cidade, para essa região, para o sertão da Paraíba, sabermos que aqui, né, no interior do estado, nós fomos campeões do Prêmio Cidadania Digital em Ação. Muito boa tarde. Muito boa tarde. A gente que fica feliz assim, de poder possibilitar e ver o que os estudantes do Instituto Federal de Cajazeiras promoveram para falar sobre cidadania digital e sobre o uso ético, seguro e responsável da internet. Verdade. A professora Bianca, como já dissemos aqui no programa Olho Vivo, e eu peço que a senhora aproxime só mais um pouquinho. Aí sim, principalmente para quem está nos ouvindo agora no rádio, poder ouvir perfeitamente. Professora, me permita chamar professora. Sei que é psicóloga, doutora, né, em estudos da criança. É uma honra. Mas a educação liberta de fato, né? Qual a importância de uma turma do IFPB de Cajazeiras vencer uma premiação como essa de alcance nacional? Olha, educação transforma e educação liberta. E a gente da Cifernet tem esse objetivo de falar sobre como realizar boas escolhas online e de como as pessoas podem navegar de uma forma segura, livre e responsável. E é por isso que é uma honra estar aqui em Cajazeiras e ver estudantes tão mobilizados para poder falar sobre esses temas de uma forma responsável, de uma forma consciente, não só compartilhando com seus pares, com a sua comunidade, mas também com todo mundo que está ali acessando o Instagram deles e vendo os conteúdos que eles promoveram, que vale muito a pena acompanhar. Professora, eu gostaria que a senhora pudesse explicar de forma detalhada essa premiação da Cidadania Digital em Ação. A gente sabe que é uma iniciativa da Cifernet, né? Não é de hoje, né? Diga-se de passagem, não é algo específico desse período, mas é algo que já vem transformando literalmente a educação digital no Brasil. Eu gostaria que a professora, me permita novamente chamá-la de professora, que você pudesse explicar, principalmente para quem está em casa, o porquê e qual o objetivo dessa premiação. Olha, o Prêmio Cidadania Digital em Ação, ele teve o objetivo de premiar as melhores intervenções socioculturais que fossem realizadas pelos estudantes, colocando os estudantes como protagonistas do seu processo de conhecimento e de aprendizagem para falar sobre a disciplina Cidadania Digital, que é uma disciplina da Cifernet Brasil, em parceria com o governo do Reino Unido, que busca apresentar temas que são importantes para serem compartilhados para falar sobre bem-estar, saúde emocional nas redes, privacidade e segurança, relacionamentos seguros entre pares, dentre outros temas que são fundamentais para poder fazer com que a cidadania digital seja realizada de forma responsável. Então, é uma honra e um prazer ver estudantes jovens que estão tentando se mobilizar para poder compartilhar suas experiências online e também auxiliar e educar outras pessoas sobre como se proteger de possíveis situações de risco na rede. E como foi analisar tantos projetos? Claro, a gente sabe que além do IFPB Cajazeiras, a turma do professor João Paulo, muitos outros se inscreveram e embarcaram nessa ideia, né? Como foi analisar cada projeto? Difícil, muito difícil, porque a gente sabe que assim, o país é continental, com diferenças
e contextos completamente distintos. Então, foi desafiador para a gente da SaferNet. A gente teve o apoio também de professores, de estudantes e da própria Embaixada do Reino Unido para também selecionar as intervenções que a gente considerou mais importantes de serem compartilhadas. Todas foram ótimas, mas a gente tinha que escolher 3 e Cajazeiras Paraíba ficou em primeiro lugar. E como foi o anúncio desse resultado final? Imagino a apreensão, né? E foi emocionante. Né? Foi emocionante, porque a gente viu o professor João e a estudante, a Maria Eduarda Calisto, que participaram do evento, e foi emocionante ver a bandeira lá chegando, e as pessoas ficaram muito emocionadas. E é isso, assim, eu acho que esse prêmio ele tem o objetivo, de fato, de trazer à tona essas experiências que muitas vezes poderiam ficar invisibilizadas, né? E de alguma forma a gente poder mostrar para as pessoas e mostrar para o Brasil todo o que tem sido feito, como os estudantes têm, de fato, protagonizado experiências que podem ser seguras e positivas na rede. Então foi uma honra e muito emocionante de acompanhar. De fato, muito emocionante. A gente estava acompanhando quase que à distância, né? Mas toda aquela expectativa para a divulgação do resultado final. E qual é a experiência de Bianca, que acompanhou tantos e tantos projetos, estar aqui hoje, né, mais cedo, pela manhã, inclusive a gente vê imagens da premiação, da empolgação desses estudantes, né, da turma do professor João Paulo. Como é essa experiência, por exemplo? Uma coisa é você observar o projeto, né, os resultados à distância, outra Sim. coisa é você estar presencialmente vendo. Como é para a Bianca estar aqui hoje e ver o projeto literalmente Sim. sendo realidade? É uma honra, porque a gente é isso. Eu estava conversando com os estudantes e falando sobre isso. A gente, enquanto pessoas que estão ali oferecendo suporte aos educadores, fazendo as formações, a gente tem um contato mais próximo com eles. Mas quando a gente vê o trabalho dos estudantes, o que eles têm produzido, a partir das experiências da disciplina que a SaferNet desenvolveu, é uma honra e uma emoção imensa. Então, assim, são essas experiências que valem a pena. E a gente vê projetos como esse, que tem uma dimensão gigantesca. Quando a gente vai num lugar, né, no interior da Paraíba, e vê a mobilização e o acolhimento e a alegria dos estudantes em receber esse prêmio, é uma conquista gigante. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e espero voltar mais vezes, com certeza, para entregar mais prêmios. Com certeza. E qual foi a premiação, Bianca? Foi um Kindle para cada estudante da equipe premiada. A gente ofereceu um Kindle porque a gente entende também a tecnologia como uma ferramenta de educação e de transformação, e o Kindle eu acho que é uma experiência legal para poder terem acesso à leitura e terem outras experiências legais. Então o Kindle foi o primeiro lugar. Professora Bianca conversando com a gente ao vivo. Por sinal, professora, a gente está vendo imagens, né, da entrega da premiação aos estudantes, e é algo que assim surpreende muito, né? Surpreende muito, principalmente porque a gente está vendo estudantes da rede pública de ensino, né? É algo que é preciso também se destacar. Muitos, na sua grande maioria, de famílias carentes, de famílias que, por exemplo, não têm condições de oferecer um aparato tecnológico como muitas pessoas têm, né? E esse projeto da SaferNet, ele meio que democratiza, né? Gera essa sensação de que a educação, ela liberta, ela favorece, né, a transformação. Com certeza. E assim, a gente sabe que num contexto do Brasil, a gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm acesso à tecnologia, mas a disciplina Cidadania Digital, por exemplo, ela se propõe a ter no seu caderno de aulas, as pessoas podem acessar o site cidadaniadigital.org.br, onde é possível as pessoas terem acesso a um caderno de aula completo, com 40 horas, e também tem atividades que são offline, ou seja, tem atividades que são possíveis de falar sobre os temas de segurança e cidadania digital, mas de uma forma offline, porque a gente sabe que nem toda instituição tem equipamentos e recursos necessários e que nem todo mundo tem acesso a um dispositivo móvel. Então, por isso, a gente também oferece atividades que são offline para, de alguma forma, a gente não deixar de falar sobre o tema nesses espaços também. Bianca, a gente muito tem ouvido falar ultimamente, claro que desde 2014, né, há 10 anos que a gente vem falando muito sobre segurança da internet, sobre a proteção de dados, e tudo isso, com o passar do tempo, se torna ainda mais frequente, principalmente na cabeça do cidadão, e precisa ser, de fato. Mas eu gostaria que
Bianca pudesse falar para a gente sobre as práticas da internet, como utilizar o meio digital, tecnológico, mas de forma segura. Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a questão da privacidade, né? Dados sensíveis. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos dados e com as nossas contas. Então, verificação de 2 etapas, utilizar o perfil privado, ter cuidado com quem a gente adiciona na internet, porque nem sempre as pessoas podem ser pessoas bem intencionadas. Uma outra questão que é muito importante é a internet é um espaço público, assim como a rua, uma praça, uma praia. Então, se a gente tem direitos e deveres nesses espaços, a gente também tem direitos e deveres na internet. E por isso que é importante, muitas vezes, a gente reconhecer a internet como um espaço que é incrível, com milhões de possibilidades, mas também um espaço que pode ter acesso a riscos. E por isso que é importante a gente se proteger. E como é que a gente faz isso? Sabendo acessar essas plataformas com mais segurança. Então, eu sei que às vezes ler os termos de uso é um pouco chato, é um pouco enfadonho, mas de alguma forma a gente saber como bloquear, como denunciar, como filtrar conteúdos. Se a gente começa a identificar que aqueles conteúdos que a gente consome não estão fazendo muito bem para a saúde mental da gente, que tal a gente buscar outros criadores, outras pessoas que a gente possa, né, seguir, se inspirar e conhecer e aprender e saber que é isso, assim, tudo é importante ter um limite. Então, se eu percebo que eu estou ficando muito mais tempo online do que offline, é importante também eu reconhecer essas experiências offline como importantes, principalmente quando se trata de crianças que são seres em condição peculiar de desenvolvimento, elas precisam ter outras experiências. Então, muitas vezes, os pais, achando que os filhos estão muito seguros e estão muito quietinhos, muitas vezes usam a internet quase como uma babá eletrônica. Então, é importante a gente entender que, claro que a internet pode ser um meio de muito aprendizado, de muitas coisas boas, mas é importante ter alguns cuidados, porque crianças podem, muitas vezes, ter acesso a conteúdos que são inapropriados, que são ofensivos e não saber como proceder. E por isso que é importante que a gente tenha o conhecimento sobre o acesso, sobre as plataformas, para de alguma forma a gente evitar que possíveis situações de risco aconteçam. Quando a gente fala de internet, principalmente no âmbito das redes sociais, é algo que é muito frenético, né? Quase que sem limite. E as pessoas encontram, claro, qualquer pessoa que utiliza das redes sociais vai encontrar uma certa dificuldade naquilo que a gente chama de filtro, né? Até que ponto eu estou passando do limite diante de tanto e tanto conteúdo frenético nas redes sociais. Qual seria a dica, principalmente para quem está nos acompanhando agora, da tiazinha do Zap até o jovem adolescente que está chegando agora nas redes sociais? Qual seria a dica para frear ou então impor limite nas redes sociais? Olha, se a gente percebe que a gente está passando muito mais tempo online, na maioria das redes sociais tem a ferramenta de temporizador, onde é possível que a gente receba um alerta, né, durante um certo período de tempo para mostrar, olha, você já passou da hora aqui, que tal você se desconectar um pouco? Não só no Android e no iOS, também é possível, dentro das configurações, você colocar o tempo de tela. A gente mencionou agora lá na palestra no IF sobre a gente, às vezes, evitar e bloquear algumas notificações, porque, às vezes, a gente pode estar até fora do celular, mas se a gente fica vendo aquela notificação chegando, de alguma forma faz a gente se conectar novamente. Então, ter alguns cuidados para gerenciar esse tempo de uso, e as próprias ferramentas e os próprios dispositivos promovem isso, são estratégias importantes para a gente poder ter uma relação mais saudável com as tecnologias. Até que ponto, na sua opinião, obviamente hoje nós temos muitas e muitas opções de redes sociais. Até que ponto é bom, até que ponto é ruim, até que ponto prejudica o andamento até mesmo da vida pessoal, da saúde mental, tantas e tantas redes sociais para você ter que dar conta de estar atualizando todo dia? É isso, assim, se a gente precisa dar conta de tudo, a gente já sabe, a gente não consegue dar conta de tudo na vida, né? A vida não é feita para isso. Então, o mais importante é a gente pensar assim, se esse uso está sendo repetitivo, se está sendo um uso muito prolongado, se de fato está começando a comprometer as minhas tarefas cotidianas, estudo, trabalho, relacionamentos, enfim. É importante a gente ponderar se a gente de fato não precisa não só utilizar essas ferramentas, mas até acompanhamento psicológico para entender o que está por trás desse uso excessivo, porque isso pode ser uma fuga de algum problema que pode estar acontecendo na vida pessoal de alguém. Então, por isso que é importante a gente ter, e esse é um contexto individual de cada um, é de pensar assim, se esse uso está sendo um uso prolongado, repetitivo, ocioso, que eu estou ali rolando o feed, não estou nem mais acompanhando o que eu estou vendo, de fato é importante, é um sinal de alerta para eu começar a identificar se algo não está bem e se eu não preciso buscar o apoio emocional necessário
para lidar com aquela situação. E aí, como psicóloga, imagino que Bianca deve, no seu consultório, receber muitos e muitos casos dessa natureza, que é próprio desse tempo que a gente vive. Sim. Qual a dica, por exemplo, para pessoas que encontram na rede social, única e exclusivamente, um ambiente para... Eu não queria usar esse termo, mas muitas das vezes nós sabemos que é para procrastinar, né? Para estar sempre empurrando, perdendo tempo, sem ter uma vida tão ativa ou produtiva como deveria. Sim. Qual é a dica que você traria? Porque, ao mesmo tempo que a gente fala do ambiente digital para o estudo, é possível que aquele ambiente digital para o estudo sirva também como simplesmente a atualização das redes sociais. É isso, assim, o mais importante é a gente entender até que ponto esse uso prolongado e excessivo está comprometendo as nossas atividades e a gente está procrastinando. Se eu começo a identificar que eu não consigo entregar um trabalho, que eu não consigo acordar no horário, que a minha noite de sono está sendo interrompida, que eu estou tendo privação de sono, por exemplo, adolescentes que jogam muito, que deixam de ir ao banheiro, ou que deixam de se alimentar direito, ou que deixam de se relacionar no contexto offline, isso já começa a ser prejudicial, porque a gente precisa de outras experiências. A gente somos pessoas que estamos em desenvolvimento e que precisamos ter experiências para além das redes. As redes, elas possibilitam muitas coisas, possibilitam conhecimento, entretenimento, interação. Com a pandemia, a gente viu o contexto da pandemia, como as tecnologias foram fundamentais para a gente continuar vivendo, trabalhando, produzindo e se conectando com outras pessoas. Mas é importante a gente entender se isso está começando a ser prejudicial para outras áreas da minha vida, é hora de ser um sinal de alerta e de eu buscar o apoio necessário para entender o que é que está por trás disso. Bianca, como psicóloga, como especialista também na área da tecnologia, dos estudos para a criança, tem uma idade limite indicada para o uso das telas, por exemplo? A gente está falando diretamente da rede social, mas o uso da tela em si, tem uma idade indicada para começar? Qual o limite? Qual seria o seu indicativo para as famílias? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela afirma que crianças com menos de 2 anos é para ter 0 telas. Né? E as redes sociais, em sua maioria, são redes sociais que é a partir dos 13 anos. Mas mais do que a gente pensar na idade cronológica, é importante a gente entender a maturidade dos nossos filhos. Então, assim, se eu percebo que meu filho não tem maturidade, que eu não vou ter como acompanhar esse uso, será que é a melhor estratégia eu dar um celular ou eu permitir uma rede social? Será que meu filho, né, por exemplo, sabe como bloquear alguém, sabe como filtrar conteúdos, sabe como dar uma pausa na hora que ele precisa dar? Então, mais do que a idade em si, que eu sei que esse é um marcador importante, mas mais do que a idade, a gente pensar no contexto do amadurecimento. Se a criança tem amadurecimento e ela sabe ter o acompanhamento necessário e sabe utilizar aquelas plataformas para poder ter uma experiência mais positiva e mais segura. Hoje, as escolas, tanto do âmbito público, como, por exemplo, o IFPB, como também do âmbito privado, muito tem se falado sobre a educação digital, né? Que é tudo isso que você traz aqui nessa sua entrevista. Nesse âmbito da educação digital, nós temos também a grande disparidade da realidade social de crianças, jovens, que têm acesso à tecnologia e, no outro extremo, crianças, jovens que não têm acesso à tecnologia. Na sua opinião, esse ambiente ele é favorável para que nós tenhamos no Brasil uma educação digital de qualidade que seja igualitária? Olha, a gente tem avançado em muitos projetos, temos Escola Conectadas do Ministério da Educação, temos essa disciplina da cidadania digital da Cefernet Brasil em parceria com o governo do Reino Unido. Então, nós temos alguns avanços no sentido de promover acesso a uma internet boa, de qualidade e também a dispositivos eletrônicos, porém a gente sabe que o país tem muitas desigualdades, é um país continental, é um país com diferentes contextos sociais e por isso que é importante a gente pensar em falar sobre cidadania digital para além também ainda desses equipamentos, porque assim, quando a gente coloca no nosso caderno de aulas atividades offline, é porque a gente sabe que em toda escola
não tem um contexto, por exemplo, que o Instituto Federal possa ter acesso a equipamentos de qualidade, enfim. Então, por isso que é importante a gente pensar em falar sobre cidadania para além dos equipamentos. Claro que os equipamentos são fundamentais e é o que torna a experiência ainda mais, né, proveitosa, enfim. Mas é importante a gente pensar em falar sobre cidadania digital para além do equipamento, e sim falando sobre comportamento, sobre responsabilidade, sobre educação. Porque é isso que vai fazendo, de fato, com que, quando tiverem acesso, essas experiências sejam mais saudáveis e mais positivas. E a Safernet, ela tem justamente esse papel de buscar a democratização, inclusive com ferramentas offline, para as pessoas poderem, mesmo sem acesso à internet, poderem também realizar essas atividades. Para quem quiser saber mais, inclusive professores que estão nos acompanhando agora em outras cidades, não somente do IF, mas também da rede pública municipal, estadual, que quiserem também formar uma grande rede, né, de união para que a educação digital ela possa ganhar ainda mais força nesse interior. Como conhecer mais sobre a Safernet? Olha, é possível acessar o site da Safernet Brasil, é www.safernetbrasil.org.br, e sobre a disciplina Cidadania Digital, nós temos o cidadaniadigital.org.br, e em todas as redes sociais nós somos o @SafernetBR, e as pessoas podem conhecer o nosso trabalho, e a gente fica muito feliz se essa rede puder ser ampliada para que mais e mais educadores e estudantes possam ter acesso e conhecimento ao uso ético, seguro e responsável da internet. Bianca, como surgiu a ideia? Uma curiosidade que me surgiu agora, como apareceu essa ideia de uma ONG, sim, acho que a gente pode chamar dessa forma, sim. Uma ONG de alcance nacional para abordar uma temática tão importante e tão atual? Olha, foi em 2005, a gente já tem 18 anos de atuação, que foi quando começou a surgir... Alcançou a maioridade. Alcançamos a maioridade e a gente está muito feliz com isso. E a gente, na verdade, a Safernet ela surgiu num contexto enquanto as tecnologias estavam começando a aparecer, né? Porque década de 90, 2000, e as redes sociais também. E a estratégia da Safernet foi criar a Central Nacional de Denúncias, principalmente para receber denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil que estivessem disponibilizadas nas redes, e aí fez a parceria com o Ministério Público Federal para, né, e a gente mantém essa parceria há muitos anos, para de alguma forma evitar com que conteúdos que envolvessem imagens de abuso e exploração sexual de crianças estivessem disponíveis, e por isso a gente foi avançando, e aí a Central Nacional de Denúncias se tornou o que é hoje. A gente teve esse ano um aumento de 70% de denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil, o que é um dado muito alarmante. E por isso que ações como essa são tão necessárias para que a gente possa, de fato, promover a segurança desse público dentro desses ambientes digitais. E foi assim que surgiu. Desde 2005, a gente tem lutado para promover direitos humanos na rede e falar sobre o uso seguro e responsável a partir das experiências dentro desses espaços digitais. Bianca, com alegria imensa recebê-la aqui. Quero parabenizar pela iniciativa. 18 anos, né? É isso. Alcançaram a maioridade e a gente espera que esse projeto, essa ONG, ela ganhe cada vez mais força nesse sertão paraibano, também nos estados nordestinos e nos demais estados da federação, para que a gente possa falar de um tema tão importante, que é a segurança da rede e educação digital. Muito obrigado, alegria imensa recebê-la aqui nesse sertão, eu que principalmente agradeço. Na terra do Padre Rolim, terra que ensinou a Paraíba a ler, olha por sinal, só. Cajazeiras, conhecida a nível estadual, e que você leve daqui também esse pioneirismo, né, do interior do estado. Muito obrigado. Muito obrigada.